Mas eu queria fazer uma pergunta, se eu posso fazer uma pergunta para ti. Claro. Tu é um cara que eu admiro nesse sentido e tem propriedade para falar. E viver os dois mundos, América e Brasil. Qual que é a diferença, Mário, assim, como que é investir lá e como que é investir aqui? Então, existe diferença? Existe muita diferença. Por exemplo, vamos botar o risco país. Risco Estados Unidos, risco Brasil. Aonde que tu acha que tem mais risco de investimento? Brasil. Aonde que a política afeta mais? Brasil. Qualquer coisa que atinge aqui, uma fala de um presidente, uma fala de mudança de por exemplo, na Petrobras, essas coisas, o presidente ele pode botar os presidentes dessas companhias por política e não por técnica. Ainda mais no Brasil, que a gente tem outras influências, né, aí mandando no Brasil. Né? Tem lá o cara lá, tem um camarada lá, né? Tem. Então, assim, ele tem muito risco. Então, mas a taxa de juros do Brasil é muito alta, o cartão de crédito é muito alto, o banco sempre ganha muito dinheiro no Brasil. O banco deve ganhar mais dinheiro lá do que aqui, né? Com certeza, porque aqui paga muito pouco. Paga 2%, 3%, 4% ao ano, dependendo do investimento. Aqui tu já paga uma taxa Selic de 10 ponto alguma coisa ao ano. Olha a diferença do risco. Paga-se bem, mas o risco é maior. Se você for investir em ações de empresa aqui no Brasil, você tem muito essa variação, cara. É uma montanha russa. Oscila muito, né? É uma montanha russa louca. Aqui já as coisas já sobem assim, ó. Mais constância. Mais sobe. Constância. É aquele sempre. Aqui é aquele assim, ele sobe assim, meu irmão, deixando todo mundo com infarto. Coração ou desce de vez. Várias companhias quebraram por escolhas erradas, ou então maquiando o balanço. Sim, então a gente tem dinheiro alguns tá casos meio... aí recentes aí de... Magazine Luiza, essas coisas. E você deixa o dinheiro ali. Então teu dinheiro vai embora junto. A loja americana também. Sim. Pô, caiu. Uma surpresa. A Oi. Várias empresas foram destruídas, mas muita empresa subiu, sério. Principalmente dependendo se for uma commodity. Tem uma empresa chamada PetroRio que sobe assim, ó. Mas está pautada no petróleo, numa commodity. Que é hoje a questão do mundo, é o petróleo. Mas só que está vindo os carros elétricos. Será que o pessoal precisa tanto de petróleo como antigamente? Como é que vai ser hoje essa uma produção, pergunta, de energia? Uma interrogação. Vai dividir um pouco o consumo. Divide o consumo. Mas e o brasileiro hoje? O brasileiro que... Eu tenho um perfil hoje muito de clientes que vêm para cá, ainda tem os seus negócios lá no Brasil, sim, mas vêm para cá porque já conseguem, né? Pagar em dólar o custo de vida, ter casa aqui, e vem em função de segurança e tudo mais. Qualidade de vida, né, que a gente tem aqui. Esse brasileiro hoje, que ele está investindo, então, é muito mais inteligente para ele investir aqui do que investir lá? Depende. Depende do que o que ele está investindo lá se rende para ele, porque tem um risco. O cara às vezes está acostumado com risco. Sabe lidar com risco. Sabe lidar com isso. Pode te dar oportunidade, certo? É muito isso. Porque assim, se você investe lá e você já tem mais ou menos um parâmetro de pagar 0,7, 0,8 ao mês, e o cara tem um volume bom de dinheiro, ele vai fazer aquele dinheiro certo. Okay. Aqui ele vai baixar muito a régua dele. Porque não se paga muito aqui de investimento, mas aqui você protege mais seu capital. Existe a proteção e existe o ganho. Aonde tem maior risco, tem a propensão a maior ganho. Entendi. Porque você está arriscando mais seu dinheiro. Então essa questão de risco país, por exemplo, quando acontece muito o seguinte, quando o dólar sobe, o pessoal deixa o dinheiro aqui nos Estados Unidos. Por quê? A taxa de juros baixou, por exemplo. A taxa de juros baixa no Brasil e aqui mantém. O que acontece? A saída de dólar do país é muito grande. Por quê? É melhor correr o risco aqui com menos. Exato. E ganhar mais ou menos. Se o cara paga 8 aqui e aqui paga 4, o cara prefere pagar 4 aqui. Agora, se aqui baixa, aumenta a taxa de... Aqui baixa a taxa de juros de pagador, de recebedor. E aqui aumenta a taxa de recebedor, a Selic aumenta, o pessoal começa a jogar dólar de novo para a Bolsa Brasileira. Então, por isso que tem essa evasão direto de dinheiro saindo e entrando na Bolsa Brasileira. Por causa da pimenta, o risco. O risco. Só que a questão... Eu não invisto muito em ações que são pautadas de política. Banco do Brasil, Petrobras. É mais exposto, né? Porque, cara, qualquer coisa que o governo chegar e falar assim, eu quero isso, muda isso, cara, a ação despenca. A Petrobras foi saqueada na época do governo da Dilma. Eles compraram o Passadinho, essas coisas, achando que era projeto. Não, mas tinha muitas coisas por trás. Então, assim, o povo investiu, o investidor botou o dinheiro ali,
achando que era algo, e eles tinham algo por trás para captar esse dinheiro e usar para obras, onde os outros iam ganhar. Passadinha não tinha nada, cara. Era fantasma. E compraram por bilhões aí para falar que era um ativo excelente. E quem vai falar que não? O investidor não sabe, às vezes, que está aplicando na empresa. Então, assim, a questão do Brasil e tinha um Estados histórico Unidos... positivo, né? A questão do Brasil e Estados Unidos, em questão que você está falando, de investimento, existe a questão do perfil do cara. Se o cara já entende, já está acostumado e sabe para onde está pisando, porque a Bolsa Brasileira, cara, você tem que ficar ligado 24 horas. Você tem que saber a governança corporativa da empresa, acompanhando quem está ali, quem é o CEO, quem é o CFO, quem é que está gerindo as estratégias da empresa, qual o projeto da empresa para tantos anos. Entender isso. Sim. Agora, aqui é muito forte tecnologia. Pô, teve um dia, cara, que sei que foi engraçado. Um dia do Facebook caiu acho que 7%. Aí eu falei, cara, o que aconteceu? Uma notícia. Só que volta, não foi operacional da empresa. Existe notícia, existe questão estratégica da empresa. Notícia, às vezes, esperava-se que a Apple fosse crescer 2%. Ela cresceu 1,5%. Especulativa. Mas só que vai voltar, porque o operacional dela não é impactado. Tu vai na Apple, tem fila. Toda hora que inventar ali iPhone de não sei o que, tem fila. Porque é uma base sólida, né? Se vende, já tem estabilidade. Então, essa questão toda de cair um dia 7%, cara, equivaleu ao valor inteiro da Disney. Uau. Só o Facebook. O valor inteiro da Disney. Eu falei, cara, não é possível. Quanto não vale uma empresa dessa de tecnologia? A Disney, cara, em todos os parques, tudo isso aqui, filmes, cara, tudo. Uma estrutura física, né? Sólida, tudo, muito... cara. É porque a gente tem... Vocês não, que é um cara que entende disso, mas quando a gente fala de valor de marca, a gente está muito ligado, às vezes, à estrutura física, né? Eu quero investir, né? A gente falava agora há pouco, vou ser um investidor, eu quero investir em imóveis porque eu tô vendo, eu tô enxergando. Tem a chave. Tem a chave, né? Mas não, cara, às vezes o que tem mais valor, como você fala, tecnologia, que, cara, que assim, é o valor da marca.